Muito boa noite para você que já me acompanha neste momento. Muito boa noite para você neste domingo. Hoje, dia 5 de julho do ano de 2020. Estamos juntos novamente para esse nosso tempo de culto, para este nosso tempo de celebração. Que a luz de Jesus brilhe sobre cada um de nós nessa noite. Que a luz de Jesus inunde o nosso coração durante este nosso tempo de celebração, que com o nosso coração a gente possa de fato adorar a Deus, bendizer o seu nome e, acima de tudo, reconhecer que Ele é o nosso Deus.
Eu, como sempre, como temos feito nos últimos meses, eu quero convidar você a este momento de adoração ao nosso Deus. Eu quero convidar você a se aquietar. Eu quero convidar você a colocar o seu coração diante de Deus, sabendo que esse Deus ele é maravilhoso, ele olha para você, ele se importa com você e, acima de tudo, ele ama você. Então é esse Deus que nos reúne aqui neste momento. Assim sendo, eu desejo que a graça de Deus o Pai, o amor de Jesus o Filho e a comunhão do Espírito Santo seja com cada um de nós nessa noite, nesse nosso tempo, enquanto aqui nós nos encontramos. O Evangelho de Lucas diz: a semente que caiu na boa terra são os que, tendo ouvido de bom e reto coração, retêm a palavra, e estes frutificam com perseverança. Perseverar é o mesmo que continuar, é o mesmo que permanecer, é o mesmo que conservar-se. Perseverar ou ser perseverante é estar disposto a continuar a caminhada indiferentemente dos obstáculos que você vai encontrar pela frente. Perseverar é permanecer. A semente que caiu em boa terra, diz o Evangelho de Lucas, ela cresceu, ela floriu, ela produziu e ela multiplicou-se. Ela cresceu, ela floriu, ela produziu e ela multiplicou-se. Essa semana eu vi uma postagem no Facebook onde alguém colocava uma espiga de milho e dizia assim que esse é o bonito da agricultura, porque com uma semente produziu 700, mais ou menos 700, 800 naquela espiga. Quem permanece em Deus e com Deus, ele cresce, ele floresce, ele produz e ele multiplica-se. Nesse tempo onde não podemos nos reunir em nossos templos como comunidades, que Deus nos conceda a perseverança para continuarmos. Tão pertos e tão distantes, membros da paróquia de Água Boa, das comunidades de Água Boa, de Nova Chavantina, de Barra do Garças, a você de outras cidades, de outros estados, mais uma vez receba o meu abraço nessa noite. É muito bom ter você comigo. Alguém escreveu antes uma noite fria e chuvosa no sul. Aqui nós temos uma noite quente e antes do final dessa live eu vou estar secando a testa por causa do suor. E assim nós nos encontramos. Em nome desse Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo, diante desse Deus nós queremos colocar-nos nessa noite e também diante desse Deus nós queremos colocar as nossas orações, aquilo que nos alegra, nos pesa, mas também os nossos erros, os nossos pecados, e portanto, e para tanto, eu quero convidar você também, desde já, a se preparar para a mensagem dessa noite. Hoje à noite eu vou pregar sobre eu e o carrinho do supermercado. Nós tivemos uma experiência, eu e o carrinho do supermercado, essa semana. Então daqui um pouco, não desligue, permaneça aí, eu vou falar sobre eu e o que aconteceu com o carrinho do supermercado. Mas antes disso, nós oramos. Curve a sua cabeça, feche os seus olhos, nós oramos ao nosso Deus. Bondoso Deus, nós nos reunimos aqui, através da internet. Eu aqui, pessoas a mais de 2.000 quilômetros. Mas, Senhor, nós nos reunimos em conjunto, apesar das nossas distâncias, para esse tempo de louvor, de adoração. Para esse tempo, Senhor, onde talvez desligamos do mundo. Por isso pedimos, fala, Senhor, conosco. Por isso pedimos, dá-nos perseverança. Dá, Senhor, que possamos produzir, tal qual a semente da parábola do semeador. Assim, Senhor, nós também pedimos
Que nessa noite Tua palavra fale a nós, nos surpreenda com as Tuas surpresas. Mas também, Senhor, nessa noite, nós Te louvamos pelo dia, pelo domingo, pela semana. E agora, diante de Ti, Senhor, nós queremos colocar os nossos pecados. Nós queremos colocar, Senhor, os nossos erros, as nossas faltas, aquilo que de alguma maneira nos fez tropeçar nos últimos dias. Talvez uma palavra mais dura para alguém, uma palavra ríspida, talvez alguém que não ajudamos, talvez a nossa impaciência. Por isso, Senhor, nós pedimos também agora, perdoa-nos os nossos pecados, cometidos em pensamentos, palavras, ações, omissões. E que a Tua graça nos alcance, e que a Tua graça seja sobre nós, e que a Tua graça, Senhor, seja derramada sobre as nossas vidas. Perdoa-nos, ó Deus. Assim nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Oramos por nós, mas também queremos orar pelo mundo. Pelo mundo em dor, pelo mundo em pandemia. Pelas dores deste mundo, ó Senhor, imploramos piedade. A um só tempo geme a criação, teus ouvidos se inclinem ao clamor desta gente oprimida. Apressa-te com tua salvação, a tua paz, bendita e emanada da justiça. O salmista no Salmo 145 diz: benigno e misericordioso é o Senhor, tardio em irar-se e de grande clemência. O Senhor é bom para todos, e as suas ternas misericórdias permeiam todas as suas obras. Todas as suas obras te renderão graças, Senhor, e os teus santos te bendirão. Falarão da glória do teu reino e confessarão o teu poder, para que aos seus filhos e aos filhos dos homens se façam notórios os teus poderosos feitos. E a glória e de majestade o teu reino. O teu reino é de todos os séculos, e o teu domínio subsiste por todas as gerações. O Senhor é fiel em todas as suas palavras e santo em todas as suas obras. O Senhor sustém os que vacilam e apruma todos os que estão prostrados. Em ti esperam os olhos de todos, e tu a seu tempo lhe dás o alimento. Bondade, grandeza e a providência de Deus estão colocados no Salmo 145. E por tudo o que temos, e tudo o que somos, e o nosso dia a dia, e o poder, e aquilo que nos sustenta vem do nosso Deus. E é esse Deus que mantém-se fiel. E é esse Deus que na sua fidelidade também falará a nós nessa noite. Por isso, é tempo de você aquietar-se antes do nosso momento de reflexão. Teus olhos revelam que nada posso esconder, que não sou nada sem ti, o fiel Senhor. Tudo tu sabes de mim, quando sondas em meu coração, eis que tudo podes ver bem dentro de mim. Leva minha vida a uma só verdade, que quando me sondas, nada posso ocultar. Sei que a tua fidelidade
Deus, neste momento, quando nós queremos meditar na Tua Palavra, aquieta-nos dentro dela, ou diante dela, e assim, Senhor, que perseverante também possamos caminhar. Em Teu santo nome. Amém. Esta semana, eu fui ao supermercado. Eu cheguei na entrada do supermercado, peguei o carrinho e me encaminhei para a seção de frutas e verduras. Lá, eu peguei cenoura, tomate, cebola, limão para tomar o tererê, já que aqui está quente, batata, chuchu, pepino, vagem e outras coisas. E aí eu olhei por cima da banca e lá do outro lado estava a batata doce. E aí eu pensei, puxa, um bifezinho frito com uma batata doce, um arrozinho e um feijão, isso vai ser um almoço e tanto. E eu dei a volta na banca e fui lá pegar a batata doce. Escolhi essa, não, é só eu e o Augusto, essa daqui. E voltei. Quando eu voltei para o lugar da onde eu tinha avistado a batata doce para pegar o meu carrinho e então caminhar pelo supermercado e terminar as minhas compras, eu cheguei de volta e... Opa! Cadê o meu carrinho? Não, para aí. Eu acho que eu levei ele junto quando eu fui pegar a batata doce. Aí eu dei a volta na banca e fui lá. Cheguei lá, ele não estava. Pensei comigo, não, então eu deixei ali atrás da banca da abacaxi, onde eu peguei uma dúzia de ovos. Eu cheguei lá, ele não estava. Como eu estava de máscara, eu já comecei a rir sozinho. E aí eu fiquei naquela sensação horrível de cadê o meu carrinho? E eu comecei a discretamente andar por dentro da seção, assim, banca por banca, e eu observava todos os carrinhos, e nenhum era o meu. Então eu pensei sozinho, já sei. Um membro da comunidade me encontrou aqui no supermercado, viu o meu carrinho, e de sacanagem ele escondeu o meu carrinho. Olha o que nós pensamos de vocês, membros, tá? Olha só. Vocês precisam ser mais sérios, né? Disfarçadamente, pelo cantinho do olho, eu comecei a olhar, ver se eu encontrava alguém suspeito. Nada. E eu estava rindo, gente, sozinho, dentro do mercado, e eu dizia para mim mesmo, isso não está acontecendo comigo. E disfarçadamente, eu fui olhando nas prateleiras, nas entradas dos corredores, e eu não encontrei o meu carrinho. Não tinha nenhum membro. Voltei para a seção das frutas e verduras. Caminhei tudo de novo. Não estava lá. Aí eu comecei a andar dentro do mercado. E todos os carrinhos que eu encontrava no mesmo modelo do que eu tinha, eu ficava olhando para as pessoas descaradamente dentro do carrinho para ver se não era o meu. Gente, eu tinha escolhido tanto um pepino, mas olha que eu tinha escolhido, porque a seção dos pepinos estava muito ruim. E eu achei um pepino tão bonito que eu fiquei feliz. Esse vai dar uma boa salada. Gente, resumo. Eu fui na entrada do supermercado, peguei outro carrinho, voltei, e eu tive que fazer todas as minhas compras de frutas e verduras novamente. Mas eu não desisti. Enquanto eu estava dentro do supermercado, empurrando meu novo carrinho, todo carrinho que eu passava eu dava uma olhadinha se não era o meu carrinho. E durante todo o tempo que eu estive no mercado, eu esperei, de alguma maneira, ser surpreendido por alguém que rindo muito, entregaria o meu carrinho. Mas isso não aconteceu. Eu não fui surpreendido. E se um membro da minha paróquia roubou o meu carrinho com as minhas frutas e levou para casa, eu estou esperando ele vir rir da minha pessoa ainda, porque não veio. Mas aí eu vou abrir a Bíblia e vou ler para ele algumas palavras. Meus amados,
Essa história é real. Ela aconteceu comigo na última terça-feira. Hoje à noite eu quero falar sobre surpresas. Segundo o apóstolo Paulo, Deus ele deve ser louvado porque ele pode fazer muito mais do que nós pedimos ou do que nós pensamos. Puxa, se Deus pode fazer muito mais, por que ele não trouxe o meu carrinho de volta? E eu tive que fazer todas as minhas compras. Brincadeiras à parte, Deus pode fazer muito mais do que nós pensamos ou do que nós pedimos. O grande detalhe é que nós precisamos acreditar nisso. Esse muito mais são as surpresas de Deus para nós. Surpresas são acontecimentos não previstos, não pensados, não esperados, não agendados, não programados. Senão não seria uma surpresa. São coisas que nos deixam surpreendidos, admirados, perplexos e profundamente agradecidos. A Bíblia ela está cheia de surpresas. Muitas. Cito algumas delas a nós nessa noite. Embora tivesse certeza de que Deus providenciaria alguma coisa, Abraão, que levou o seu filho Isaque para ser sacrificado e caminhou com o seu filho durante um longo percurso. E o menino, durante a caminhada, disse: pai, aqui está a faca, aqui está o fogo, em cima do burro está a lenha, e onde está o que nós vamos sacrificar a Deus? E Abraão caminhou ao lado do seu filho, sabendo que ele seria sacrificado. Ele jamais imaginou que ele encontraria, na hora do sacrifício, um carneiro preso pelos chifres num arbusto, exatamente na hora em que ele iria sacrificar o seu único e próprio filho. Os irmãos de José, quando jogaram seu irmão no poço e o venderam para o Egito como escravo e entregaram ao seu pai a sua roupa banhada de sangue de animal, eles jamais imaginaram que um dia seriam surpreendidos com o seu irmão vivo e sendo a pessoa mais importante do Egito após o faraó. Moisés, ele não esperava de forma alguma que Deus falaria com ele no meio de uma sarça ardente, no meio de um arbusto ardente, no meio de uma mini árvore ardente. Ele jamais imaginaria que Deus estaria ali falando com ele, mas, apesar do fogo, a sarça não se consumia. O povo de Israel não esperava que em determinado momento da sua fuga, entre o Mar Vermelho, à sua frente estava o mar, atrás deles vinha o exército do rei. Eles jamais imaginaram que Deus abriria aquele mar e eles passariam em terra firme. E mais do que isso, eles foram surpreendidos por Deus, que primeiro deu o maná. Todos os dias de manhã chovia o pão do céu. Depois, durante o dia, Deus era uma nuvem que serviu de guarda-sol para ninguém morrer torrado no deserto. E à noite ele era uma coluna de fogo para iluminar e para aquecer. Surpresas de Deus. Os acusadores da mulher adúltera e ela mesma não esperavam que o desenrolar dos fatos trariam para os acusadores a condenação e para a mulher o perdão. Quando eles levam uma mulher até Jesus e dizem: ela é uma pecadora, precisa ser morta, e eles têm pedras nas mãos para apedrejá-la, matá-la ela a pedradas, e Jesus olha para aqueles homens e diz: bom, legal, fantástica a ideia de vocês, mas vamos fazer o seguinte: quem não tem pecado, joga a primeira pedra. Ninguém jogou. A mulher samaritana, ela é surpreendida ao meio-dia, quando ela está à beira do poço buscando água, e chega ali um homem estranho, cansado, empoeirado, suado, sedento,
E ela jamais imaginou que aquele homem seria o Messias. Marta e Maria podiam crer na ressurreição, mas jamais imaginaram que veriam com os seus próprios olhos o seu irmão sendo ressuscitado depois de 4 dias morto. As mulheres de Samaria não imaginavam encontrar o túmulo de Jesus destampado, vazio, nem os discípulos no caminho de Emaús, que eu falei na semana passada, esperavam encontrá-lo, e os apóstolos de Jesus não esperavam vê-lo vivo novamente. Surpresas de Deus. Saulo, que depois se chama Paulo, com a bolsa cheia de cartas de apresentação às sinagogas de Damasco, autorizando a prender e levar preso todo e qualquer cristão que ele encontrasse, jamais poderia imaginar que ele encontraria-se pessoalmente com Jesus e viesse a ser um teólogo e um missionário como ele assim o foi. Meus queridos, as surpresas, elas fazem parte da caminhada da igreja. Porém, a maior delas ainda não aconteceu. Está para acontecer em algum momento entre hoje e um futuro, quando Jesus voltar. Porque a Bíblia nos diz, nem olho viu, nem ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Eu quero finalizar essa nossa reflexão. Como eu esperei ser surpreendido com o meu carrinho no supermercado e não fui. Como eu esperei encontrar o meu carrinho dentro do supermercado e não encontrei. Mas quantas outras coisas aconteceram durante a semana que talvez eu nem me dei conta. Coisas boas, obviamente falando. Deus, ele surpreendeu homens e mulheres. E Deus, ele continua a surpreender. Surpresas são algo que nós não esperamos, que nós não agendamos, que nós não planejamos. Então, eu desejo que Deus nos surpreenda. E Deus, ele é especialista em nos surpreender. Tenha a absoluta certeza disso. Deus, ele é especialista em nos surpreender. Por isso, se esta semana você for ao supermercado e o seu carrinho sumir, você não está ficando doido. Não aconteceu nada. Ele só desapareceu. Uma surpresa para você passar mais um tempo no mercado fazendo compras de novo. O meu convite a nós nessa noite é: olhemos para as surpresas que Deus tem nos dado. Fazem parte da nossa caminhada. Olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Uma coisa é certa que Deus preparou para aqueles que o amam: surpresas. Porque assim como os personagens bíblicos que eu citei nessa noite, Deus também surpreende você e eu. Com o que Deus tem te surpreendido nestes dias? Medite sobre isso e que Deus te abençoe. Amém? Não tem
Que Deus, de fato, nos surpreenda sempre de novo. E as surpresas de Deus é aquilo que Ele nos oferece em amor e com amor. Nós agora queremos nos encaminhar para a nossa oração final. Eu deixarei um pouco em silêncio, apenas com um fundo musical, para que você aí na sua casa faça a sua oração silenciosa, você e Deus. Em seguida, então, eu oro e nós terminamos em conjunto, você aí, eu aqui, orando o Pai Nosso. Eu então convido você a curvar a sua cabeça e orar. Deus amado, Tua palavra é viva e ela sempre nos surpreende. E assim também foi nessa noite. E Tu nos surpreende com pequenas coisas e grandes coisas, porque Tu és Deus, porque Tu continuas sendo Deus. O Deus Todo-Poderoso. Tu surpreendestes Abraão, Saulo, a mulher pecadora, a mulher samaritana. Tu surpreendestes Davi. Tu surpreendestes homens e mulheres. Jó, Jonas, Ruth e tantas outras pessoas que foram surpreendidas pelo Teu amor, pelo Teu cuidado, pela Tua palavra, pela Tua proteção. Senhor, surpreende-nos também. E dá-nos, Senhor, tempo para rir das pequenas coisas, ainda mais se estivermos de máscara. Permita-nos, Senhor, rir daquilo que nos acontece, de mais estranho em alguns momentos, como o sumiço do carrinho do supermercado. Por outro lado, Deus, nós queremos também Te pedir, pelo atual momento que nós vivemos, pedimos especialmente, Senhor, por aquelas pessoas que têm trabalhado dia e noite insistentemente, procurando uma cura para o Covid-19. Mas também queremos colocar diante de Ti aquelas pessoas, bondoso Deus, que têm trabalhado, médicos, enfermeiros, motoristas de ambulância, aquelas pessoas que limpam os quartos e os hospitais. Pedimos, Senhor, que essas pessoas sejam especialmente guardadas por Ti nesse tempo. Mas também Te bendizemos por aqueles que já se recuperaram ou que estão se recuperando do Covid-19. Deus, cuida deles. E nós Te bendizemos por cada um. Assim também como pedimos pelos doentes, pelos que sofrem, por aqueles que passam pelo momento da enfermidade, ou, especialmente, lembramos daqueles, Senhor, que passam pelo momento do luto, que perderam alguém, um ente querido. Pedimos, Senhor, que também a esses Tu possa guardá-los, guiá-los, ampará-los, consolá-los. Pela nossa semana. Ó Deus, surpreenda-nos. Surpreenda-nos com o nascer do sol ou com o pôr do sol. Surpreenda-nos, ó Deus, a cada momento e dá-nos de fato saber de que Tu és Deus. Cuida de nós, das nossas casas, dos nossos bens, daquilo que nos pertence, dos nossos trabalhos. Dá-nos, Senhor, surpresas que alegram o nosso coração. Enfim, os nossos pedidos e os nossos agradecimentos nós colocamos na oração que o Teu Filho nos ensinou, dizendo: Pai nosso que estás nos céus,
santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Um aviso importante. No próximo domingo, nós estaremos retornando os cultos presenciais aqui em Água Boa. Essa é uma decisão do presbitério reunido na última quinta-feira. Será um teste. Isso vai acontecer somente se nós não tivermos nenhuma grande mudança durante esta semana, ou seja, algum novo decreto de algum poder municipal, estadual ou federal, ou um aumento substancial nos números dos infectados aqui em Água Boa. Se isto não acontecer, nós retornaremos no próximo domingo. Porém, o nosso culto não será no templo, mas sim no Centro Cultural. Quem não conhece, aqui em Água Boa, nós temos o templo e atrás do templo nós temos um grande pavilhão. E vai ser lá, porque lá a gente tem como coordenar melhor o distanciamento social. Para você que irá vir ao culto no próximo domingo, na entrada você terá que passar álcool gel nas suas mãos. Você deverá sentar-se longe das outras pessoas. Aonde nós colocarmos a cadeira, você deverá sentar lá. Você deverá usar máscara o tempo todo, inclusive durante os hinos que nós entoaremos durante esse culto. E, infelizmente, ao chegar e ao sair do culto, você não poderá abraçar ou cumprimentar alguém com um aperto de mão. Lembro também que as crianças não terão atividades e, assim também, como pessoas do grupo de risco, devem permanecer em isolamento. Para aqueles que não puderem vir ou aqueles que têm me acompanhado de diferentes lugares do Brasil, nós estamos estudando a possibilidade de levarmos o sinal de internet até o Centro Cultural. Ainda não sabemos se dará certo. E a ideia é nós transmitiremos a pregação. Então, para você que me acompanha, se tudo der certo, nós vamos estar ao vivo um pouco depois das 19 horas. Tá? Então, por volta de 19h20. Eu não tenho como dar o horário fixo porque vai ser apenas na hora da pregação. Então, fique perto do seu celular e quando ele avisar, apitar, é porque estamos ao vivo e aí então você pode entrar e você poderá acompanhar a pregação que teremos no próximo domingo. Se por algum motivo não for possível nós voltarmos a termos as nossas celebrações presencial, então nós estaremos aqui no Facebook às 19 horas, como temos estado nos últimos meses. Então, por enquanto, estamos assim. Quem sabe, no próximo domingo, ao vivo lá do Centro Cultural. E por fim, se essa mensagem foi importante para você, compartilhe esse vídeo para que outras pessoas tenham acesso a esse vídeo e também sejam assim brindados com esta palavra de Deus e, quem sabe, surpreendidos. Desejo a você as ricas bênçãos de Deus. Desejo a você que Deus lhe abençoe, lhe guarde, não lhe falte trabalho, não lhe falte ânimo, não lhe falte vida, não lhe falte disposição, e que você tenha uma semana e que você possa olhar para as pequenas e grandes surpresas de Deus. E se o carrinho do supermercado sumir, comece tudo de novo. E se algo der errado essa semana, comece tudo de novo. Deixe Deus surpreender você. Que Deus te abençoe, te guarde.
sobre ti, levante teu rosto e te dê a paz. Que Deus